Meus amados irmãos, nós estamos na nossa série de mensagens, descobrindo o segredo dos milagres. Hoje nós estamos na nossa terceira mensagem da série, e eu tenho certeza de que você será abençoado nessa noite. Diga amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero convidar você a orar mais uma vez comigo. Feche seus olhos e ore aí no seu lugar, pedindo ao Senhor para que essa palavra ela faça todo sentido na sua vida hoje. Senhor, nome sobre todo nome é o nome de Jesus. Nome diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua o confessará. E é diante desse nome que nós declaramos nessa noite que a palavra do Senhor, hoje ministrada ao nosso coração, ela não tornará para o Senhor vazia, mas ela cumprirá aquilo que lhe agrada. Senhor, abre o nosso entendimento nessa noite, para recebermos a palavra do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus todo o impedimento ao entendimento da Tua palavra nessa noite agora caído por terra em nome de Jesus. Nós declaramos em nome de Jesus que a palavra do Senhor vai fazer sentido, a palavra do Senhor vai ser entendida, a palavra do Senhor ela vai ser praticada e a glória do Senhor há de se manifestar na vida da sua igreja, Pai, em nome de Jesus. Fala o nosso coração, é a nossa oração, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém e aplauda ao Senhor. Aleluia. O texto da nossa mensagem, queridos, é o mesmo texto que nós temos utilizado desde a primeira mensagem, e é o texto que já lemos hoje, de Lucas, capítulo 13, a partir do verso de número 10. Então, como nós já lemos, nós não leremos novamente, mas você pode manter a sua Bíblia aberta em Lucas, capítulo 13, a partir do verso de número 10. Mas eu quero que você declare algo comigo. Declare assim, diga: nem tudo funciona em todos os lugares. Mudando-se a autoridade, é necessária a mudança de leis e comportamentos. É sobre essa verdade que nós queremos compartilhar uma palavra com você nessa noite. A terceira verdade espiritual a ser aprendida com a mulher encurvada de Lucas 13, acerca de como experimentarmos a intervenção divina, ou milagre do Senhor sobre as nossas vidas, está diretamente ligado ao ambiente onde a nossa vida se desdobra. Como é importante, amados irmãos, nós compreendermos essa verdade. A palavra de Deus, ela nos ensina que a nossa vida, ela se desdobra em três realidades. São elas, declare comigo: o mundo natural, o reino de Deus e as regiões tenebrosas da maldade. Essas são realidades que nos envolvem. E uma vez que nos envolvem, nós precisamos discernir qual delas, no dado momento da nossa vida, está operando e está atuando, para que nós possamos então ter êxito, para que nós possamos ser vitoriosos em toda a nossa caminhada. A terra é o mundo natural, onde habitam os homens, as plantas, os animais de todas as espécies. Esse plano em que nós aqui vivemos. As regiões tenebrosas da maldade, ou o mundo espiritual da maldade, é o mundo ocupado por Satanás e os seus demônios. E o reino dos céus é o mundo de Deus.
É o lugar da habitação de Deus, é o lugar da glória de Deus, é o lugar onde o Senhor reside, onde o trono da sua majestade está estabelecido e juntamente com ele habitam os seus anjos. Então, como o entendimento dessas realidades podem desatar um milagre sobre as nossas vidas? Entenda uma coisa, esses mundos, eles estão constantemente se encontrando. Não há como nós dissipá-los um do outro. Ao mesmo tempo que nós habitamos em um plano natural, nós somos seres espirituais. E a realidade espiritual, tanto a manifestação da glória de Deus, como a operação de espíritos maus, eles acontecem nesse plano no qual nós vivemos. Agora, o que nós precisamos compreender é que existem leis que regem cada uma dessas realidades. E é acerca disso que nós precisamos estar atentos. E por qual razão? Porque nós não podemos querer tratar uma situação que procede de uma realidade espiritual a partir de uma realidade natural, e nem o inverso. Se nós assim fizermos, nós não teremos êxito nas nossas vidas. E quando nós olhamos para a realidade daquela mulher encurvada, é exatamente isso que nós percebemos. E o que você talvez vai descobrir aqui nessa noite é que não somente quando olhamos para essa mulher encurvada, mas muitas vezes quando você olha para a sua própria vida. Talvez hoje você possa começar a entender que você tenha lidado com realidades na sua vida que você tem tratado de uma forma, quando na verdade você precisa dar um outro direcionamento. E é a palavra do Senhor que vai nos convencer dessa realidade, amém? Então entendamos as leis do mundo natural. As leis que regem o mundo natural, elas dificilmente funcionariam no reino de Deus, porque são leis distintas. Entenda, seria um desastre você misturar a forma como esses mundos funcionam. Não tem como dar certo. O mundo de Deus, em relação ao dos homens, ele é completamente inverso em seus fundamentos, valores e motivações. Diga comigo, fundamentos, valores e motivações. Por exemplo, para os homens, prosperar significa reter. No nosso entendimento, nós somos prósperos quando nós retemos muito. Nós somos prósperos quando nós temos muito. Não é assim que nós entendemos? Muitas vezes nós compreendemos, alguém que tem muitas posses é alguém próspero. Esse é o nosso entendimento de prosperidade. Enquanto para Deus, prosperar é fruto de doação. É completamente diferente. Abra a sua Bíblia lá em Provérbios 11, 25 e 26. Provérbios 11, 25 e 26. A palavra do Senhor diz assim: a pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. O povo amaldiçoa quem retém o trigo, mas bênção virá sobre a cabeça daquele que o vende. Você pode dizer amém? Perceba que no reino de Deus, o que prospera não é o que retém, mas o que prospera é aquele que dá. Aquele que é próspero, ele é aquele que é generoso. Foi lido aqui nessa noite a palavra do Senhor que diz assim: olha, quem dá ao Senhor empresta. Agora pare e pense comigo, quando você empresta, certamente você será retribuído. Então veja como isso é extraordinário. O Senhor está dizendo que aquele que é generoso em dar, esse será recompensado. Então essa é a verdadeira prosperidade. Então a prosperidade no reino dos céus não tem a ver com o acúmulo de bens, mas tem a ver com um coração generoso, por meio do qual o Senhor pode usar alguém para abençoar a vida de muitas pessoas, amém? Agora veja aí Lucas 6,38.
Lucas capítulo 6, verso 38. A palavra diz assim: deem, e lhes será dado, boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Diga amém. A palavra é muito clara. Agora perceba que se nós não tivermos um entendimento claro acerca da realidade que nos cerca, nós estaremos dando direcionamentos que não trarão êxito sobre a nossa vida. Então nós precisamos entender a partir de que realidade nós estamos tratando. Um outro exemplo acerca desse tema é a autopreservação. Por autopreservação nós falamos do cuidado com a própria vida. Deixa eu dizer algo para você. A vontade de Deus é que nós possamos cuidar bem da nossa vida. Diga amém. A vontade de Deus é que você possa cuidar bem da sua família. Diga amém. Agora entenda algo. Ainda que seja a vontade de Deus que você cuide bem de você mesmo e que você cuide bem da sua própria casa, isso não é prerrogativa para que você possa se enveredar por um caminho de egoísmo, aonde esse cuidado acerca da sua vida e da sua própria casa lhe faz distanciar da presença de Deus. E é exatamente isso que acontece na vida de muitos. Nós precisamos compreender, amados irmãos, que verdadeiramente quem nos supre de todas as coisas é o Senhor. Você pode dizer amém? A palavra diz assim: olha, aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Isso fala sobre descansar no Senhor. Isso fala sobre crer que o Senhor é provedor. Isso fala sobre o entendimento e a fé de que verdadeiramente o Senhor jamais nos desamparará. De que adianta, declara a palavra do Senhor, o homem trabalhar tanto, acordar cedo, dormir tarde, comer o pão que penosamente tem trabalhado por ele, se o Senhor não edificar a sua casa, em vão será o seu trabalho, declara a palavra do Senhor, amém? Então, quando nós não entendemos isso, amados irmãos, nós vamos estar tratando uma realidade das nossas vidas a partir de uma outra lei. E nós precisamos compreender toda a verdade. Então, nós não podemos, em detrimento do cuidado com a nossa própria vida, do cuidado com a nossa própria casa, nos distanciarmos da presença do Senhor. Se você está me entendendo, diga amém. Então, nós precisamos entender, discernir todas as coisas. Todas as coisas. Os valores do reino dos homens, ele é completamente diferente dos valores do reino dos céus. Veja ainda essa verdade lá em Mateus capítulo 16. Mateus 16. Verso 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará uma pessoa em troca da sua alma? Diga amém. Então perceba que nós precisamos verdadeiramente entender aquilo que é natural e aquilo que é espiritual, para que nós possamos agir bem e conforme a vontade do Senhor, como Ele nos tem orientado. As leis do mundo tenebroso. Existem várias passagens nas Escrituras que ilustram a diferença do reino de Deus e o reino das trevas. Eu vou citar apenas um texto que você conhece muito bem. A palavra diz que o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Diga comigo, roubar, matar e destruir. Perceba que há uma diferença muito clara nestes reinos. O reino de Deus e o reino das trevas. Então, olha, tudo, absolutamente tudo que causa roubo, morte e destruição procede do reino das trevas e não do reino de Deus, amém? E se assim é,
Nós precisamos então discernir todas as coisas para saber que direcionamento dar aos fatos da nossa vida, irmãos. E as leis do reino dos céus, como nós já declaramos, elas são completamente contrárias às leis que regem o mundo dos homens ou o mundo natural e também o poder das trevas. Por que é tão importante você compreender isso? Mas eu falo compreender no seu espírito. Porque olha, é impossível interagir com Deus sem conhecer as suas leis. É impossível você receber de Deus sem você conhecer as suas leis. Deixa eu dizer algo para você, o próprio Deus e os seus anjos, eles não se movem sem respeitar as suas leis. O Senhor não se move sem respeitar aquilo que Ele mesmo estabeleceu na sua palavra. E é exatamente por isso que muitas vezes nós não vemos as coisas acontecer na nossa vida, porque simplesmente nós não temos nos movido pelo reino dos céus. Nós queremos tocar o coração de Deus pelo reino dos homens. Deixa eu dizer uma coisa para você, às vezes nós choramos diante do Senhor. E o choro, ele é justo. Mas nós achamos muitas vezes que simplesmente por chorar, realidades vão ser mudadas na nossa vida. Através das nossas lágrimas, da dor da nossa alma, o Senhor ele pode até se compadecer de nós. Mas para que realidades sejam mudadas, é preciso agir em fé. Porque o Senhor declarou que sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam, amém? Então nós precisamos nos mover por aquilo que Ele tem estabelecido na sua palavra. Veja, por exemplo, o livro escrito aos Hebreus. Ele foi escrito para ensinar a respeito dos fundamentos do reino de Deus. Esse é um livro que nós precisamos compreendê-lo bem. Lá, o seu autor tem grande preocupação em ensinar que a lei de Moisés, ela já não está mais em vigor no que diz respeito ao relacionamento de Deus com os homens. Você vai perceber lá que a palavra declara, Jesus Cristo já cumpriu toda a lei. Tudo já se cumpriu em Cristo, então não há mais necessidade de que as pessoas pudessem adorar ao Senhor e se relacionar com o Senhor por meio da lei de Moisés. Por quê? Porque a lei de Moisés se cumpriu em Cristo, diga amém. Agora entenda algo. A maioria dos primeiros cristãos tiveram dificuldade de entender isso. E por que eles tiveram dificuldade de entender isso? Porque eles eram advindos do judaísmo. Eles passaram toda a sua vida seguindo a lei de Moisés. E agora, quando Cristo cumpre em toda a lei, é como se aquilo não fizesse sentido para eles. Como assim? Nós vamos deixar a lei de Moisés de lado? Então, isso não fazia muito sentido para eles. Então, essa carta foi escrita justamente para trazer entendimento, justamente para trazer esclarecimento. E perceba, é exatamente isso que acontece conosco. Nós temos as marcas na nossa vida, nós temos os costumes, nós temos os ensinamentos dos nossos pais, nós temos uma cultura. E tudo isso está impregnado em nós. E nós vamos vivendo a nossa vida até que os nossos olhos começam a ser abertos, mas muitas vezes nós temos dificuldade de deixar todas essas coisas de lado e entender que se há uma mudança de sacerdócio, há uma mudança de lei. Era exatamente isso que a palavra do Senhor estava dizendo. Hebreus 7,12 diz assim, olha, certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Então perceba, o que a palavra está declarando é, como o sacerdócio de Moisés, ele foi substituído pelo sacerdócio perfeito de Cristo. Amado, tudo foi mudado, você pode dizer amém? Sabe o que aqui isso significa? O Senhor estava dizendo, é impossível vocês experimentarem o reino de Deus pela lei de Moisés. Vocês precisam entender, vocês precisam compreender que o fim da lei é Cristo, como declara Paulo aos Romanos, para a justiça de todo aquele que crê. Então, um novo sacerdócio foi estabelecido,
Então, nova lei se estabeleceu, amém? E nós precisamos compreender essa verdade, meus amados irmãos. Então, o ensino das Escrituras, ele tem o seu foco exatamente na mudança da mentalidade das pessoas. Levar as pessoas ao entendimento do padrão celestial, porque somente por ele é que nós poderemos ser tocados pela glória dos céus. E nós precisamos entender isso perfeitamente. Então, olha, quanto mais nós formos tomados, influenciados pelo padrão dos céus, mais nós saberemos lidar com a realidade dos homens e com a realidade de Deus e também com a realidade de Satanás e os seus demônios. Jesus, logo ele compreendeu de imediato a origem da situação daquela mulher. Aquela mulher encurvada há 18 anos. Você conhece a história, nós temos falado sobre ela. 18 anos de muitas tentativas de ser livre, de ser curada, e todas elas frustradas. Certamente aquela mulher, ela sofria com a sua enfermidade, sim ou não? Sim. E porque o sofrimento daquela mulher, e o Senhor via aquele sofrimento, não foi suficiente para que a realidade da sua vida fosse mudada. Porque nós não somos mudados e transformados por aquilo que sentimos, mas nós somos mudados e transformados pelo toque da glória de Deus em nós. E não são os sentimentos do nosso coração que tocam a glória de Deus, irmãos, para ela se manifestar na nossa vida, mas é exatamente nós nos encaixarmos naquilo que Ele já tem estabelecido sobre a sua palavra. Então aquela mulher foi a muitos médicos e nenhum deles puderam dar uma palavra eficaz para a sua enfermidade. Ela continuava enferma. Mas quando Jesus olhou para aquela mulher, ele percebeu que aquela doença não era de ordem natural. Você consegue entender porque muitas vezes nós não experimentamos tal milagre? Porque nós queremos tratar aquilo que é espiritual de maneira natural. Certamente aquela mulher deve ter tomado remédios, mas a causa da sua enfermidade não era orgânica. Ainda que acometesse seu corpo, mas era espiritual. Então não havia remédio na face da terra que pudesse curá-la da sua enfermidade. Por quê? Porque a palavra diz que ela estava aprisionada, escravizada por Satanás. Então ela não tinha como ter a sua realidade transformada a partir de um mundo físico. Então ela precisava das armas corretas para que ela pudesse lutar e ela pudesse ser livre. E essa é a importância de nós discernirmos as realidades que estão nos envolvendo. Quando não sabemos com quem e em que campo de batalha está sendo travada a luta das nossas vidas, nós ficamos perdidos. E a consequência é que nós não seremos livres, mas nós continuaremos escravizados. Nós precisamos discernir todas as coisas. Mesmo que você corra tanto, essa mulher certamente deve ter corrido, mas perceba, ela corria muito, mas o que foi que ela ganhou? Nada, ela somente perdeu. Ela perdeu dinheiro, porque ela estava investindo dinheiro em algo que não poderia trazer a cura para a sua vida. Ela perdeu tempo de tantas idas e vindas, todas elas sem nenhum resultado sobre a sua vida. E o que dizer então do desgaste emocional? Todas as vezes que nós geramos uma expectativa e essa expectativa ela é frustrada, quanta dor isso causa no nosso coração. E certamente essa mulher passou por todas essas coisas. E por que ela passou por todas essas coisas e não encontrava vitória? Porque ela não estava discernindo o campo da batalha, no qual estava sendo travada essa luta na sua vida. Era algo espiritual e ela queria tratar como algo natural. Esse é o momento que nós devemos olhar para nós. Nós devemos olhar para a nossa vida e buscarmos discernimento dos fatos, dos eventos da nossa vida.
para compreendermos qual a origem, qual a causa, de onde procede essa batalha que nós enfrentamos e muitas vezes não vencemos. Porque é exatamente isso que tem acontecido. Muitas pessoas estão sofrendo porque elas têm dificuldade de acreditar na realidade do mundo espiritual. E como isso é interessante, porque por consequência disso, muitas delas se tornam vítimas do cativeiro satânico. Se tornam vítimas, escravizadas pelo poder das trevas. São muitas as áreas em que alguém pode padecer nas mãos do diabo. E muitos têm padecido. Na área financeira, na área amorosa, na família, na saúde, no emprego, nos negócios. E muitas vezes você não consegue discernir, não consegue entender o porquê dessas coisas. Falta conhecimento, falta discernimento, falta ter os olhos abertos para compreender de fato qual é a raiz de todo esse mal. E quando nos falta tal conhecimento, nós somos escravizados pelas mentiras do diabo. Diga misericórdia. Amados irmãos, os prisioneiros de Satanás, e eles são muitos, eles vivem numa condição sub-humana. Isso é exemplificado pelo exemplo dessa mulher. Essa mulher, ela vivia encurvada, havia uma deformação no seu corpo. Certamente aquilo trazia humilhação para a sua vida. Ela não nasceu daquela forma. Mas em algum momento da sua vida, ela se deparou com aquela realidade por uma intervenção de espírito maligno sobre a sua vida. Ela andava sempre de cabeça para baixo. Ela não conseguia erguer sua cabeça aos céus. O fato é que tem muitas pessoas que elas não têm uma deformidade física, mas têm uma deformidade na sua alma. São pessoas pessimistas. São pessoas que não conseguem ver o mundo a partir da realidade da glória de Deus. São pessoas que estão sempre na certeza de que para ela tudo vai dar errado. De que as coisas nunca vão acontecer, de que as coisas elas nunca vão fluir. São prisioneiros do diabo, vivem numa condição sub-humana. Queridos, nós precisamos entender que toda condição sub-humana, ela não provém de Deus. A palavra diz que o Senhor criou todo homem e toda mulher, irmãos, a sua imagem e a sua semelhança, amém? A imagem e a semelhança do Senhor, ela é gloriosa, amém? É aquilo que é de mais glorioso, e o Senhor deu a cada um de nós, de maneira que tudo aquilo que vem para intervir nessa realidade e distorcer essa realidade não procede dos céus. Se não procede dos céus, procede das trevas. Isso não é vontade de Deus. Queridos, nós estamos vivendo dias de iniquidade, os quais nós nunca vivemos na terra. E eu entendo que somente pela presença do Espírito que habita na igreja é que esse mundo ainda não foi destruído pelo Senhor. Eu estava compartilhando hoje com minha esposa alguma dessas aberrações que tem acontecido no mundo. Eu estava vendo um homem que se chama mulher trans, se identifica nesse gênero como mulher trans, que quer fazer um transplante de útero, porque quer ser a primeira mulher trans a engravidar. Mas isso ainda não é o pior. Você sabe qual é a motivação pela qual essa pessoa quer engravidar? Porque ela quer ser a primeira mulher trans a abortar uma criança.
Se isso não é fim de mundo, eu não sei o que é. Certamente uma pessoa marcada na sua alma, escravizada pelo diabo. Uma pessoa em cativeiro, que não consegue discernir, mas que tem os seus olhos fechados. Uma pessoa que sofre horrivelmente na mão do diabo. Uma pessoa dessa, irmãos, não tem paz na sua vida. Uma pessoa assim, ela é completamente atormentada dia e noite por espíritos malignos. Ainda que ela não tenha uma deformidade física, mas a deformidade na sua alma é sem tamanho. E aí nós precisamos entender uma coisa: argumentos humanos não podem anular tais pensamentos. Nós precisamos entender que essa é uma realidade que só pode ser tratada a nível de espírito. Nós precisamos verdadeiramente, compreendermos essa verdade. E assim como essa pessoa, existem muitas outras, atormentadas, talvez de igual forma ou até pior, na sua alma, porque não discernem a realidade na qual estão vivendo. E o diabo, pelas suas ardilosas mentiras, leva essas pessoas a crerem que essas coisas, essas aberrações, são a vontade de Deus, irmãos. É a vontade de Deus. Isso é a vontade do capeta, irmãos. Foi ele que veio para roubar, matar e destruir, sim ou não? Então isso não procede de Deus. Agora, sabe o que é interessante? Que muitas vezes, quando nós não temos conhecimento dessas realidades, nós nos enredamos pelas mentiras do diabo. E nós então entendemos, muitas vezes, que realidades como essa são normais. Elas não são normais, irmãos. O Senhor disse que elas aconteceriam, mas elas não são normais. Elas procedem de um reino inferior. Elas procedem do diabo. E muitas vezes, pessoas dentro da igreja são acometidas por realidades assim. Eu digo não nesse nível, mas no nível da enfermidade da sua alma, que passam a se comportar de uma maneira semelhante, a ponto que pensam assim quando estão, por exemplo, enfermos. A vida é assim mesmo. Será que você já escutou alguém falando assim? Uns sofrem mais do que outros. Outros vão dizer assim: olha, nós temos é que nos conformar com isso mesmo. Afinal de contas, o Senhor vai curar a todos? Não é isso que muitas vezes nós ouvimos? E o interessante é que parece que quando nós olhamos para as Escrituras, a palavra diz que o Senhor curava a todos. Por onde ele passava, aqueles que tinham seus olhos abertos pelo conhecimento da verdade, eles eram curados, amém? Então nós precisamos compreender qual é a realidade que nós estamos lidando. Porque se é natural, nós vamos tratar com armas naturais, mas se é uma realidade espiritual, elas precisam ser tratadas com armas espirituais. E quando nós vamos declarando as circunstâncias e a realidade que nós vivemos de uma forma conformada com ela, nós vamos solidificando a nossa derrota. Esse tipo de fala e de comportamento revela que essas pessoas não entendem a realidade do mundo espiritual. Declare comigo, diga assim: há poder naquilo que falamos. Declare outra vez, diga: há poder naquilo que falamos. Agora olhe para essa pessoa linda que está ao seu lado e diga para ela: Deus ou os demônios podem usar as nossas palavras. É isso mesmo.
Deus ou os demônios podem usar as nossas palavras. E o que é que vai determinar se é Deus ou os demônios que usam as nossas palavras? Aquilo que você fala. Você precisa compreender essa verdade. E aliás, deixa eu dizer para você, olha, o poder das trevas não conhece os nossos pensamentos. O poder das trevas não conhece a realidade daquilo que está na sua mente. Somente a partir de uma palavra liberada é que há uma concessão para o reino das trevas agir. Então muitas vezes quando você está lá, você tem um filho que ele é muito agitado, cheio de energia, cheio de saúde. Aí você olha para ele e diz assim, esse menino é uma peste. Então o diabo pega essa palavra e vai trazer essa realidade espiritual sobre a vida desse menino. Quando uma mãe diz assim, esse menino não serve para nada, esse menino não entende nada, esse menino não aprende nada, esse menino não vai ser nada na vida. Então, os demônios pegam essa palavra, se apropriam dessa palavra e vão querer trazer essa realidade para a vida dessa criança. Então, o que vai determinar na realidade espiritual o uso das suas palavras é aquilo que você fala. Aí você pode dizer assim, pastor, isso é verdade mesmo? Provérbios 18 e 21 diz assim, olha, o poder da vida e da morte está na palavra. E diz ainda, e o homem comerá do seu fruto. Ou seja, você se alimentará daquilo que você profere, daquilo que você fala, daquilo que você declara. Por isso nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos. Irmãos, não existem palavras neutras no mundo espiritual. Palavra no mundo espiritual é semente. E a palavra de Deus diz lá em Marcos que toda semente lançada, ela vai germinar, ela vai crescer e ela vai dar o seu fruto. Em Mateus 12:31 a palavra diz que nós daremos contas ao Senhor por cada palavra que nós declaramos. Então nós temos que ter entendimento dessa realidade. Muitos declaram acerca de si mesmo realidades espirituais tenebrosas, das quais os demônios se aproveitam, porque a palavra tem efeito. Pelas palavras, ou nós alimentamos a manifestação dos anjos de Deus, ou a operação dos demônios sobre a nossa vida. Porque a nossa palavra, ela expressa fé ou ela expressa incredulidade. Não existe meio termo. E nós precisamos entender isso. Nossas palavras não apenas têm poder e influência sobre as nossas vidas, irmãos, mas elas influenciam o universo. A própria palavra mostra isso para nós. A palavra diz lá em Tiago capítulo 5, também diz lá em 1 Reis, que Elias, ele era um homem como qualquer um de nós, sujeito às mesmas paixões. E a palavra diz que ele ergueu a sua voz aos céus e ele disse, não vai chover sobre a terra. E não choveu. E entenda que a palavra vai declarar que foi a palavra de Elias. Sim, consolidada pelo Senhor, mas foi a palavra de Elias. E depois o mesmo Elias disse, agora vai chover sobre a terra. E houve chuva sobre a terra. Então, quando nós declaramos palavras errôneas, nós estamos ou contribuindo para a maldade e a perversidade do mundo, ou nós estamos lançando palavras justamente para dissipar essa realidade. Então, as nossas palavras têm influência. A palavra diz para nós lá em Hebreus 11:3 que o mundo conhecido e desconhecido, ele foi criado e ele é sustentado pela poderosa palavra do Senhor. Você pode dizer amém? Declare comigo, a palavra tem poder. Então você precisa fazer o uso correto da sua palavra, amém? Você precisa declarar a palavra de Deus sobre a sua vida, irmãos, amém? Como nós precisamos aprender essa verdade? Porque entenda, as circunstâncias da nossa vida,
nem sempre nos são favoráveis. Uma boa parte dela nos é contrária. Vem de encontro a nós. E é diante dessas circunstâncias que nós precisamos aprender a louvar e engrandecer o nome do Senhor. Diga amém. Quando nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor, diante das circunstâncias mais terríveis da nossa vida, isso expressa fé e confiança no Senhor, amém? E o Senhor se agrada disso. E essa palavra começa de louvor e de engrandecimento do nome do Senhor, começa a liberar sentenças no céu sobre a terra, em nosso favor. Ou se nós não fizermos assim, em nosso desfavor. A adoração e o louvor são uma boa maneira de nós usarmos bem o poder das palavras. Ao invés de você murmurar, adore. Ao invés de você murmurar, louve o nome do Senhor, amém? Muitas vezes as circunstâncias da nossa vida vão querer forçar a murmuração. Irmãos, tem gente que só faz praguejar, tem gente que só faz reclamar. Tem gente que é insuportável de você estar ao lado. Pessoas assim são pessoas insuportáveis de estar ao lado. Porque aonde elas vão, elas carregam consigo energias negativas, por não dizer demônios na sua vida. Porque é justamente disso que esses seres malignos, tenebrosos se alimentam. A palavra murmuração nas Escrituras fala sobre atrair demônios. Então todas as vezes que você murmura, é como se você estivesse fazendo, você está fazendo uma invocação de demônios sobre a sua vida. Então como é que você quer que as realidades mudem, se você invoca o mal sobre você mesmo? Então nós precisamos aprender a adorar e a louvar nos tempos ruins. Você pode dizer amém? Veja Abraão como exemplo. A palavra diz que ele creu contra a esperança. Não havia esperança alguma para que ele cresce, mas ele creu. Ele tinha inúmeras razões para insatisfação de seu coração, mas diante de tudo isso, ele resolveu crer e adorar o Senhor. Veja lá Romanos 4:18. Romanos 4:18. A palavra diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. De que maneira? Diga comigo, dando glória a Deus. Estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido, assim também lhe foi atribuído isso para a justiça. Amém? Então como é que Abraão fortaleceu a sua fé? Glorificando ao Senhor, dando glória a Deus, exaltando o seu nome. Diante das circunstâncias contrárias da sua vida, levante uma voz em adoração, amém? Levante uma voz em louvor, adore e bendiga o nome do Senhor. Porque isso vai fortalecer a sua fé. E isso vai liberar sentenças dos céus sobre a sua vida que vão mudar a realidade. No mundo natural, Abraão era velho, quase 100 anos. Sara também era velhinha. E além disso, eu posso dizer que ela tinha 2 esterilidades. A primeira, que era a esterilidade, que ela não poderia gerar filhos. E a segunda, irmão, porque quando chega nessa idade a mulher se torna infértil. Ela não pode gerar filhos. Mas a palavra diz que contra a esperança, ele creu. Ele disse, olha, no mundo natural,
É impossível eu ser pai. Mas a promessa que me foi feita não está no mundo natural. A promessa que me foi feita está no mundo espiritual. Uma palavra foi liberada sobre mim e eu creio. E quando meu coração quiser vacilar, eu adoro. E quando eu adoro, eu sou fortalecido na minha fé. E quando eu sou fortalecido na minha fé, eu sou justificado. E eu alcanço a promessa de Deus, amém? Então nós precisamos levantar a nossa voz em adoração, igreja, em exaltação ao nome do Senhor. Como louvor e adoração são poderosos nos nossos lábios. Tem duas coisas que o louvor e a adoração promovem na nossa vida, e Paulo e Silas nos ensinam isso. Primeiro, eles nos ajudam a passar pelas provações. Tem até uma canção que diz, né? Eu vou passando pela prova, dando. Quem não dá glória, irmão? Murmura. Mas eu vou passando pela prova glorificando, exaltando. E o que é que a outra coisa que isso promove na minha vida? Diga comigo, libertação. Vamos ver isso na palavra de Deus, Atos 16. Atos 16, 19. A palavra diz assim, olha, quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram, esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar porque somos romanos. Então, a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Irmãos, descer a vara neles. Foi pau nesse dia. E depois de lhe darem muitos açoites, lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, o levou ao cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Você está imaginando a cena? Aí vamos lá. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Irmãos, foi Paulo e Silas, viu? A Bíblia não diz que Silas murmurava, não. Tem uma música por aí que diz, Silas, né? Por que você reclama? A palavra não está dizendo isso aqui, não. A palavra está dizendo que ambos estavam louvando o nome do Senhor, oravam e cantavam louvores, e os demais companheiros de prisão escutavam. Aí o que é que aconteceu? De repente, eu gosto dessa palavra, de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Diga aleluia. Aleluia. O que foi que libertou Paulo e Silas da prisão? A adoração ao Senhor, o louvor ao nome do Senhor. Passavam pela prova dando glória. Então um terremoto veio, os céus, irmãos, se abriram sobre aquele lugar e houve libertação, amém? Então quando nós discernimos espiritualmente, as coisas começam a acontecer na nossa vida. Nós precisamos ter conhecimento, ter discernimento. Qual é a realidade com a qual eu estou me deparando hoje na minha vida? Se é natural, você tem armas próprias para isso. Mas se é espiritual, você também tem armas próprias para isso. E nas Escrituras nós vamos encontrar tanto exemplo de pessoas que fizeram o bom uso da palavra, como pessoas que também fizeram o mau uso da palavra e tiveram a sua paga. O Senhor disse àqueles que estavam saindo do Egito, 1 Coríntios 10, 9 e 12 fala sobre isso. Vocês vão para a terra prometida. Mas no caminho, eles começaram a murmurar. E na sua murmuração, muitos foram mortos por picadas de serpente. É exatamente isso que no mundo espiritual
Essa realidade quer mostrar para nós. A serpente, ela tipifica, personifica o diabo, o inimigo das nossas almas. Quando você começa a murmurar, você está atraindo o diabo para a sua vida. E eles morreram. Sabe que às vezes, entendamos, nós passamos por circunstâncias difíceis, sim ou não? Sim. Agora cabe a nós darmos o destino correto para cada situação. Atitudes e palavras corretas são importantíssimas diante das circunstâncias. Amados, elas revelam o quanto nós entendemos os fundamentos do reino. Tem pessoas que hoje choram, e eu conheço pessoas assim, por uma situação que ela já está resolvida. Ela só não está resolvida ainda no tempo que a pessoa queria, mas ela já está resolvida. É questão de tempo para que tudo aconteça, mas a pessoa murmura. E eu conheço pessoas que estão numa realidade em que a situação não está resolvida e não tem possibilidade de se resolver. E elas glorificam a Deus. Essa pessoa tem tudo. Essa pessoa não tem nada. Mas essa pessoa é cheia de Deus. E essa pessoa é cheia de demônios. Ela não tem paz na sua vida. Nós precisamos discernir todas as coisas. E quando eu olho para a história da mulher encurvada, como traz alegria para o meu coração o fato de que a sua história não acabou em derrota. Diga amém. O que é que isso fala para nós? A sua história, ela também pode não acabar em derrota. Diga amém. Naquela sinagoga, debaixo do ministério de Jesus Cristo, que tinha discernimento e conhecimento de todas as leis vigentes, as leis de cada reino, ela descobriu a origem do seu problema. Quando Jesus olhou para aquela mulher e disse: mulher, você está aprisionada no espírito. Você está escravizada no espírito. E quando Jesus fala há 18 anos, Jesus estava dizendo para ela: há 18 anos atrás, aconteceu algo na sua vida que te aprisionou. Existem pessoas que estão vivendo realidades tenebrosas hoje, mas que elas não começaram hoje. Elas começaram há algum tempo atrás na sua vida. Mas a história daquela mulher mudou porque Jesus interviu. Diga amém. Quando nós estamos debaixo do ministério de Jesus, os nossos olhos se abrem, irmãos. E quando os nossos olhos se abrem, nós descobrimos causa, origem, para que nós possamos ser verdadeiramente libertos. Amém? Glória a Deus. Tem pessoas que às vezes sofrem muito. Por exemplo, porque foram geradas de uma maneira indevida. Não era desejo dos seus pais. Tem pessoas que foram geradas e tem pai que nem sabe que gerou o seu filho. Uma relação de promiscuidade. E às vezes essa pessoa, ela nasce e ela carrega isso. Isso traz muita dor e sofrimento para o seu coração. E é claro que isso causa dor, mas entenda, essa não é a verdade de Deus ao seu respeito. Se você entender a verdade de Deus a seu respeito, tudo muda na sua vida. A palavra do Senhor diz assim: olha, antes de você ser formado no ventre, eu já te conhecia. O Senhor já conhecia você. Então talvez para aqueles que te geraram, aquilo foi algo indesejado. Mas para aquele que te conhecia, aquele que te formou, o Senhor estava dizendo assim: olha, não era a circunstância que eu desejei, mas eu desejei você. E então você veio ao mundo. E o Senhor já te amava desde antes da fundação do mundo. Se você entende isso,
a libertação na sua vida. Você não precisa ficar chorando e lamentando porque as coisas não aconteceram exatamente como você esperaria que acontecesse. Mas o fato é, você veio porque Deus o amava. Como é libertador conhecermos a verdade de Deus ao nosso respeito, irmãos. Então, o maior problema das pessoas consiste exatamente na falta de conhecimento da esfera, da atuação, de influência do mundo espiritual sobre as nossas vidas, famílias, empregos, relacionamentos, ministérios. Existe uma realidade espiritual sobre nós. E nós não podemos descrer disso. Amém? Fica de pé aí em nome de Jesus. Hoje nós aprendemos acerca da importância de entendermos o campo da batalha, onde a luta da nossa vida está sendo travada. Se você sair daqui nessa noite com esse entendimento, se você sair daqui nessa noite com esse discernimento, se você colocar no devido lugar aquilo que é natural, aquilo que é reino de Deus e aquilo que é reino das trevas, e você usar a arma adequada para cada ambiente de batalha, você será mais do que vencedor em Cristo Jesus. Diga amém. Cada mundo tem as suas leis, e você precisa agir em acordo com essas leis que o Senhor mesmo estabeleceu. Deixa eu dizer uma coisa para você: jamais enfrente uma situação com um veredito errado ou infundado. Jamais. Não haja com leis invertidas. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz algo muito importante para nós. Eu quero ler para você. 1 Coríntios 10. A palavra diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Amém? As nossas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. O Senhor colocou isso à nossa disposição. Isso está em nossas mãos. Eu quero declarar no nome de Jesus aquilo que o Senhor declara na sua palavra ao seu respeito. O Senhor, Ele diz assim para nós: olha, você que tem fome e você que tem sede, vinde. Sem dinheiro e sem preço, vinde. O Senhor está dizendo assim para nós: olha, aquilo que você quer, aquilo que você almeja e aquilo que eu tenho para a sua vida, você não pode comprar, eu dou, mas é preciso vir. Eu quero ministrar hoje algo sobre a sua vida. Eu quero ministrar libertação sobre você. Você que deseja ser verdadeiramente livre.
Você que tem sido escravizado em alguma área da sua vida, seja ela qual for. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero declarar essa mesma verdade que alcançou a vida daquela mulher. Quando Jesus olhou para ela, Jesus disse: mulher, você está livre. Eu quero declarar essa mesma verdade hoje sobre a sua vida. Amém? Seja qual for a área que te escraviza, seja qual for a área que tem matado você, que tem feito você sofrer, eu quero declarar no nome de Jesus que hoje, pela realidade dos seus olhos abertos, com o discernimento de entender aquilo que é natural e aquilo que é espiritual, você pode ser hoje tocado pela glória de Deus. Você pode ter chegado aqui encurvado, mas você pode sair daqui ereto, olhando para cima, olhando para o alto, crendo contra toda esperança. Amém? Então, em nome de Jesus, nós vamos adorar o Senhor. E se você deseja isso na sua vida, sai do seu lugar e venha para cá. Deixa a glória de Deus tocar você. Deixa o poder de Deus tocar a sua vida. Deixa o poder de Deus descer sobre você nessa noite, em nome de Jesus. O Senhor tem coisas maravilhosas, extraordinárias para operar aqui nesse lugar, para operar sobre a sua vida, sobre você que crê, sobre você que deseja, em nome de Jesus. É o próprio Espírito de Deus que vai lhe tocar. É a glória de Deus que vai ser derramada sobre a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus que hoje realidades, sentenças estão sendo mudadas nesse lugar, porque o Senhor está nesse lugar, porque a sua palavra ela é poderosa, porque Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o mesmo, Ele não mudou. O mesmo Jesus que libertou aquela mulher, Ele está nesse lugar para libertar a sua vida. Oh, Rabassori anda lá.